Voltamos aqui para falar de Position Trade, depois de uma semana de descanso aí, passando o carnaval, viajando e relaxando, a gente retoma aqui os trabalhos. Muito bom a gente ter esses momentos, né? E é isso que eu falo sempre, a gente tem que buscar outras fontes de renda para ter esses momentos, conseguir ter esses momentos que a vida nos proporciona. Tá aí, é só a gente fazer por onde para poder pegar na natureza, no mundo, as coisas que estão aí. Como que a gente faz por onde? Trabalhando. E como que a gente trabalha no mercado financeiro? Com sabedoria. E é isso que eu falo aqui todos os domingos. Utilize uma outra fonte, não fique somente com uma fonte de renda. Tenha várias outras fontes de renda e é de Position Trade, dessa outra fonte de renda que nós vamos falar e sempre falamos aqui nos vídeos de domingo. Hoje nós vamos falar de Ibovespa, dólar, milho, boi, de alguns papéis que eu sempre separo com muito carinho para você, de alguns papéis internacionais e também, lógico, dos índices internacionais também e, lógico, do Bitcoin e do Ethereum. Vamos nessa? Olá, fera! Tudo bem? Eu espero que você esteja bem, que tenha passado um carnaval muito bom. Mas agora nós vamos já cair aqui direto no gráfico do Ibovespa e nós vamos ver os comentários que eu tenho. É muito importante você seguir todos os vídeos dos finais de semana, porque eles funcionam. Como eu estou falando de Position Trade, cada candle representa uma semana, então demora um pouco. Precisa realmente de uma sequência, de consistência aí nos seus estudos para você obter consistência nos seus resultados. Então é importante, vital, crucial, de capital importância que você siga o vídeo de todos os finais de semana. Tem uma playlist aí no canal, vou deixar o link dela aqui embaixo, vai subir no card aqui também, uma playlist chamada... como é que chama essa playlist? Position Trade com análise semanal. Então você pode ir nela e visualizar, inclusive os desenhos que estão no gráfico, como agora aqui, dá só uma olhada, este gráfico do Ibovespa que tem na tela, tem um retângulo aqui gravado, tá vendo? E essa é a visão que a gente tem. A gente precisa ter sempre o acompanhamento. Que dia que eu desenhei esse retângulo? Hoje, por exemplo, você vai ver eu mexendo aqui e falando sobre esse retângulo, mas você pode ver o dia que eu desenhei esse retângulo, tá? Esse aqui não estou desenhando agora, e há muito tempo eu venho falando que este retângulo sinaliza um nível de preço onde o preço está consolidado, onde ele passa para baixo, passa para cima, passa para baixo, tenta ir para cima, volta para baixo com tudo, mas depois rompe para cima com muita violência. Esta é a visão que a gente tem quando o mercado está consolidado. Agora, olha só a pontinha aqui do F34 acendendo vermelho novamente. E a gente pode ver que no longo prazo, eu já venho falando desde muito tempo atrás, desde 2021, que a gente tem uma divergência aqui, né? Então, olha só, a gente percebe topos no preço formando topos mais altos, e aqui nessa linha branca do MACD, a gente percebe aí topos mais baixos. Isso mostra uma divergência de baixa. O preço não vem caindo, porém o MACD já vem cedendo, mas ainda muito longe do eixo zero. Eu falo isso muito num vídeo que eu tenho onde eu explico como eu faço a leitura do MACD. É extremamente importante você ler. Você ler não. É extremamente importante você assistir esse vídeo para você saber ler o MACD, entendeu? Tá aqui. Quer estudar? Quer se esforçar? Aí beleza, você vai conseguir ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro sem estudar, sem se esforçar? Tá aqui gratuitamente para você. Você não precisa pagar nada, não precisa fazer mentoria, não precisa pagar curso, assistir vídeos que você compra. Tá aqui, é só assistir a playlist Position Trade com análise semanal, que tá tudo explicadinho. A cada dia de domingo é praticamente uma aula. Dá só uma olhadinha nos vídeos aí que eu tô te falando. Mas vamos aqui entender o que está acontecendo hoje. O MACD está longe do eixo zero ainda. Então, para mim, ele está sem força. O Ibovespa está sem força para subir. E a gente vai ficar vivenciando essa sequência, né? Essa sequência de cores aqui, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Tudo isso daí mostra que o preço está perdido, né? Porque quando ele acende verde e prossegue, olha que legal. O preço vai subindo, bate no verde, sobe, bate no verde, sobe, até ele mudar a tendência.
aqui recomeça de novo, bate no verde e sobe, bate no verde e sobe. Só que aqui, ó, passa para vermelho, bate no vermelho e sobe, não cai. Aí quando ele aqui tá verde, bate no verde e cai. Então, essa é uma situação que mostra a consolidação e que eu já desenhei há muito tempo aqui para você. É importante isso, é importante eu frisar isso, porque isso aqui funciona como uma novelinha. Minha esposa brinca comigo, novelinha ninguém assiste mais, agora é Netflix, agora é HBO, agora é série que as pessoas querem assistir. Então tá, isso aqui funciona como uma série. Então assista aí, veja, perceba, que você vai entender exatamente o que está acontecendo no mercado, simplesmente olhando essa novelinha, essa série, tá bom? Para mim ainda o preço está com pressão de venda, MACD muito alto, porém numa região de consolidação. Preciso que ele perca este fundo aqui para daí começar a fazer seus zigue-zagues descendentes. Então, tudo como era antes no quartel de Abrantes, como eu já venho falando aí há meses, né? Por isso, vamos olhar agora o dólar. E o dólar nos mostra também uma situação interessantíssima, onde a gente vê aqui a zona bipolar de vermelho, o preço brigou aqui meses, veio testar esse fundo, como eu venho falando já há algum tempo, o MACD já chegou abaixo do eixo zero, o que diminui o seu ímpeto, a sua força de queda, mas não quer dizer que ele está em alta, ele ainda está em zigue-zagues descendentes. Olha só como ele está fazendo o zigue-zague dele aqui de forma descendente. Esse é um topo, faz um fundo, renovou esse fundo aqui, vem, faz um topo mais baixo do que esse topo, vem, faz um fundo, renova esse fundo aqui, vem, faz um topo mais baixo do que esse daqui e vem tentando aqui fazer um novo fundo. Porém, ele não tem ainda o rompimento desse topo. É aqui que eu preciso de ter um rompimento para eu dizer e verificar que realmente a gente está numa tendência agora de alta. Porque por enquanto eu tenho um fundo aqui que teoricamente está mais alto que esse, mas eu não tenho renovação do topo, beleza? Então o que eu vejo? Eu não vejo esta perna de alta aqui, ela não existe, por isso que eu não vejo. Então o que eu vejo? Eu vejo exatamente essas pernas de baixa, essa perna de baixa, essa correção, esta perna de baixa, esta correção e esta perna de baixa. O que eu preciso? Ou que ele continue aí caindo, né, fazendo seus micro zigue-zagues aqui, ou que ele definitivamente deixe esse fundo aqui e rompa esse topo aqui. É isso que eu tenho que visualizar. Agora, isso não existe, né, essa situação não existe, o que eu vejo então? Eu vejo tendência de baixa, zigue-zagues descendentes. Então, para mim, não é compra ainda para o dólar. Eu estou falando do dólar aqui nessa região aqui dos 4,80 por aí, para eu pensar em compra. Ele quase veio, né? Mas voltou correndo aqui para cima. Porém, eu tenho a zona bipolar acesa vermelha e é isso que a gente pode observar aí ao longo do tempo, ao longo dos vídeos que eu venho fazendo para você. Esse vídeo eu acho que vai ficar bem longo, né? Que estou explicando detalhadamente, mas é assim. Vamos então falar do milho CCM FUT. Com o CCM FUT, a gente pode observar que eu fiz no dia 11/9, eu desenhei essa linha branca e falei, vai ser o primeiro alvo do milho. Isso foi dia 11/9 e dia 11/9 foi de 2022. Foi mais ou menos por aqui, ó. Aqui dia 12. Mais ou menos aqui eu desenhei este alvo. Então, nessa situação aqui, eu vislumbrei uma queda até aqui. Como assim, Lima? Como que você fez isso? Simples, observando aqui o desenho que eu já fiz há um bom tempo atrás, dessa lateralização aqui, através desse retângulo de branco. Quando ele perdeu, ele voltou para fazer um teste, daqui eu desenhei esse alvo aqui embaixo. E lá vem ele, com muita dificuldade, é sim, é verdade, mas lá vem ele. E por que você desenhou um alvo para baixo? Como é que é assim? Como é que você determinou esse alvo? Primeiro, porque aqui é um fundo, né, no passado, então aqui é uma região de suporte. Segundo, que eu tenho o MACD numa situação muito alta, eu venho falando isso há mais de anos. O milho está esticado, o MACD me diz isso, tá bom? Há muitos anos eu venho falando isso, então pensando só em venda. E olha só, quando ele dá a venda aqui no indicador F34 e vem seguindo ela bonitinho.
beleza? Não tenho nada que falar, aqui não é lugar mais de vender. O momento de vender foi aqui em cima, quando ele voltou na zona bipolar e tudo mais. Vamos olhar o boi? O boi, eu falei com vocês direitinho, é só você assistir, volte os vídeos, não estou inventando nada, não invento nada, que está tudo gravado, né? Antes dele fazer esse topo aqui, eu falei que não passava dessa linha branca. Tem tudo gravado aí. Volte, é só voltar. Os vídeos estão todos separados numa playlist. É só assistir a playlist, beleza? Então, enfim, acompanha a historinha para você ver e vem aqui e olha hoje o gráfico como é que tá. Eu não estou inventando, tá gravado. Tudo isso que está acontecendo aqui eu falei. Tudo isso que está acontecendo eu falei para o boi. E para o Ibovespa, e para o dólar, e para tudo. Ah, você quer adivinhar? Não. Eu não sou adivinhador, não sou mágico, não sou nada e nem quero ser. Não é esse o meu papel. Meu papel é fazer a leitura do mercado, do gráfico e do indicador que eu opero. Esse é o meu papel. E a leitura é aqui. Eu estou explicando aqui para você como é que faz essa leitura. Você tem que ler igual. O problema é que você duvida. Você quer um cara que a corretora XPTO eleve, coloca ele no céu e quer seguir o que ele fala. É isso que é nele que você acredita, porque a corretora XPTO falou dele, contratou ele para ele falar e ela joga todo o marketing em cima. Aí nele você consegue acreditar. Você não precisa acreditar em mim também. Só veja os vídeos aí, todos os vídeos que eu já gravei, tudo. Vê o canal, assista o canal. Tem um monte de aula gratuita, principalmente nessa playlist Position Trade com análise semanal. Ela é a menos vista. Por quê? Porque as pessoas não querem assistir, as pessoas querem um peixe frito na mesa, sem fazer um esforço. E aqui eu ensino a pescar. Essa é a diferença. Mas vamos lá. Eu fico fazendo um esforço realmente, porque eu já passei por esse caminho que você está passando. E é um caminho, cara, que se você não sentar a bunda na frente do gráfico e estudar realmente com força, ter alguém que pegue na sua mão e te encaminhe para o caminho do sucesso, não vai dar certo. Eu não queria ser essa pessoa, te dar essa notícia, mas não vai dar certo. Você precisa de alguém te encaminhando, você precisa de estudar, você precisa ralar. Essa é a questão. O problema é que eu também faço parte desse nós aí, a gente quer as coisas mais fáceis, peixe frito em cima da mesa, alguém me servindo. Só que isso tem um preço e muitas vezes a gente não pode pagar. E aí como é que a gente faz para poder pagar esse momento? A gente precisa vir estudar e aprender a fazer as coisas de forma correta e a ter paciência, principalmente, e resiliência, para você obter a consistência nos seus atos e nos seus resultados. Mas vamos voltar aqui, estou falando do boi. O boi, ele veio aqui, ó, quando ele estava caindo aqui, eu falei, eu vou esperar ele chegar na zona bipolar, que é esse movimento aqui. Ele veio caindo, atravessou a zona bipolar aqui de verde, e aí eu falei, eu vou esperar ele agora caindo aqui, vou esperar ele voltar na zona bipolar. Então, quando ele voltou na zona bipolar, eu vendi. E aí ele fez essa venda até aqui embaixo. E ele me mostra que ele está fazendo um zigue-zague descendente. Mas esse zigue-zague descendente está dentro dessa região aqui de resistência, nesses topos aqui, e dentro dessa região aqui de suporte. Portanto, ele está encaixotado aqui como o Ibovespa, e como o dólar esteve algum tempo, e como também está outros ativos aí. É só vocês olharem aí no position, nessa playlist de position que eu estou falando, tá bom? Muito bem. Feito isso, vamos falar agora, aqui é lugar de vender? Não, a venda já foi aqui dentro, agora onde ele está não é para venda. Eu visualizo ele vindo testar aqui esses dois fundos, que é a região de suporte, e o MACD está muito, olha o MACD está muito alto, o MACD está extremamente alto, então para mim força de venda aí, tá bom? Vamos então agora para os ativos que eu separei, sem antes, né, eu não posso deixar de falar do Dow Jones, sobre a ótica aí do indicador F34, como eu leio o mercado. Eu fiz esse desenho também de retângulo aqui há muito tempo. Por que eu fiz esse desenho deste retângulo aqui de branco, né? Por quê? Porque quem acompanha o vídeo aí, quem acompanha a novelinha, sabe muito bem, porque ele deixou um fundo, olha lá, é um fundo mais baixo, e rasgou a zona bipolar, deixando um topo aqui mais alto. Quando ele faz esse movimento, eu imediatamente desenho essa região de fundo como suporte e essa região do topo que ele fez como a resistência. E entendo que ele vai encaixotar aqui dentro. Essa é a minha visão. Então, ele não passa daqui e ele pode ficar fazendo o que ele quiser aqui
Enquanto ele estiver preso dentro desse caixote aqui, ele faz o que ele quiser, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, fica aqui o tempo todo fazendo o que ele quiser aqui, que ele bem entender, até ele passar aqui para baixo ou passar aqui para cima. Mas por enquanto ele está encaixotado e aí o preço fica sem direção. Mas eu ainda tenho algumas coisas me indicando. Por exemplo, o MACD me indica uma puta sobrecompra ainda. Ó. Se a gente observar, esse topo aqui, que é de 2022, está bem maior do que o topo de... Deixa eu voltar aqui mais ainda, para a gente ver os topos que tiveram problemas. Por exemplo, de 2008, que é esse topo aqui. Olha a altura desse topo e olha a altura desse topo. O MACD funciona dessa maneira, nessa configuração aqui. Tem um vídeo onde eu explico como eu interpreto o MACD dentro dessa configuração. Um vídeo que eu vejo sobre compra e sobre venda. Quando o MACD está muito alto assim, longe do eixo zero, que é esse eixo aqui, né? Quando ele está longe desse eixo zero, eu não gosto de comprar. Eu gosto de comprar quando ele está aqui embaixo do eixo zero, ó. Quando ele está para baixo, longe do eixo zero, aqui eu compro. Olha a compra aqui como foi. Foi daqui, né? E foi embora. Beleza? Estou falando de uma compra lá em 2008. Foi o momento de comprar. 2009 foi o momento de comprar. A crise de 2008, a crise de 2009 foi o momento de comprar. Porque ele estava bem aqui para baixo. E agora? Agora ele está muito alto. Ó. O patamar que ele está aqui agora é o patamar de 2008. Então ainda tem chão para cair. Eu vejo que ainda tem chão para cair. Tem muita coisa para cair para o Dow Jones. Essa é a minha visão, tá? É a forma como eu leio o gráfico. Eu não estou lendo nada, não tem bola de cristal, não tem Exu, não tem Axu, não tem nada aqui. É só ler o indicador. O indicador está me dizendo isso. Eu acabei de desenhar 2008, como é que foi, 2020, como é que está sendo, e por aí vai. Olha aqui a crise de 2020 aqui, ó. Olha a altura que estava o gráfico. Só que agora ele está mais alto ainda. Caramba, tem uma coisa estranha, né? Está muito alto. Quando ele está alto, ele tende a voltar para a média. Está alto, ele tende a voltar para a média. Está alto, ele tende a voltar. Não voltou. Está mais alto ainda. Não voltou. Está mais alto ainda. Poxa, agora é um caminhão sem freio. Cuidado aí com compras de papéis americanos. Eu também já desenhei esse retângulo. Olha aqui, fundo desenhado aqui, passou aqui para cima, deixou um topo, rasgando a zona bipolar. Então, para mim, agora ele vai ficar aqui. Tomara que ele não caia, que ele fica preso aqui, porque com o tempo, ele trabalhando aqui, zigue-zagueando aqui, o MACD vai descendo com o passar do tempo. O preço não necessariamente precisa cair. Se ele ficar trabalhando aqui, o MACD vem descendo. E aí me interessa quando ele passar abaixo do eixo zero. Eu começo a procurar um movimento assim, de alta, de troca, igual houve essa troca aqui, ó, dessa linha colorida passando para baixo da linha branca, eu vou procurar exatamente essa troca aqui embaixo, mas abaixo do eixo zero, ok? Não acima, abaixo do eixo zero, que é esse eixo aqui. Tá claro isso para você? Isso aí precisa de tempo, ganhar dinheiro não é rápido, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tem que saber esperar o mercado, você tem que estar preparado, você tem que estar com o dinheiro aplicado numa renda fixa e quando for a oportunidade correta você investe, beleza? Vamos olhar o S&P, ou pelo menos a sua ETF, né, que é a ETF que faz 30 anos esse ano de existência, o SPY, conhecido também como Spider. E olha só, temos o mesmo cenário. Eu tenho aqui um retângulo desenhado. Por quê? Um fundo que ele deixou aqui rasgou a zona bipolar para cima, fazendo um topo lá em cima. Então eu entendo que aqui é uma região de... E eu falei esse desenho antes de bater aqui, tá? Quando ele fez esse movimento aqui, ó. Quando o preço estava aqui, nessa situação, ó, aqui. Quando ele fez esse movimento aqui, aí eu vi um topo que ele deixou, né, com esse candle aqui, e aí eu fiz. Volta aí para trás nos vídeos que você vai ver quando eu desenhei esse retângulo. Por quê? É simples, o indicador F34 me mostra isso. Quando ele rasga para cima e faz esse movimento, é muito comum, é quase que 100% certeza dele ficar preso aqui dentro. Beleza? Porque não é essa a situação que acontece
com o indicador F34? Com o indicador F34 é assim, o preço vem trabalhando, tá verde. Aí o preço vem trabalhando, bate no verde, bate no verde, bate no verde, opa, passa para baixo, opa, tá verde ainda. Opa, ficou vermelho aqui agora, ó. Aqui ficou vermelho, daqui para lá o preço começa a trabalhar para baixo, voltou, bateu no vermelho, cai. Bateu no vermelho, cai. Bateu no vermelho, opa, aqui não caiu, passou para cima e ainda acendeu verde. Caramba, então tem uma situação. Ah, mas ele não pode agora, tá mudando de lado, de tendência? Pode. Só que para isso acontecer, o que eu vou esperar acontecer? Ele voltar aqui na zona bipolar, respeitar ela e lançar uma perna para cima, rompendo esse topo aqui. Por enquanto, eu não tenho esse movimento ainda. Por que não tenho um movimento que mostre que está em alta? Porque eu tenho um fundo mais baixo e um topo mais alto. O que eu preciso é uma formação de topos mais altos e fundos mais altos. Eu não tenho essa configuração. É assim que eu opero. É assim que eu olho o mercado. É assim que eu olho o gráfico. Tem outras maneiras, tem fundamentos, tem outras formas, né? E o que me diz? Normalmente, quando aqui está aceso de verde, aqui costuma ser normalmente costuma ser o ponto de virada para que ele continue na tendência. Só que aqui não tem tendência para ele continuar. Qual que é a tendência que ele está? Para mim é indefinida, né? E aqui ele fez uma tendência de baixa, olha só. Fez um topo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui. Então nós temos topos e fundos mais baixos. Quando ele volta na zona bipolar, o que é para fazer? Venda. E ele deu a venda corretinho. Só que depois ele fez isso daqui. Então quando ele faz essa travessia, quando eu falo, né, que ele chama de travessia, ele atravessa a zona bipolar dessa maneira, de um fundo novo e renova um outro topo, para mim ele vai ficar preso aqui. Isso tá claro? Escreve aí no comentário que eu vou ficar super feliz se você escrever aí. Tá claro, Limar? Entendi. Aí você vai acompanhar essas novelinhas, essas avaliações que eu faço todos os domingos com mais entendimento. Pode te ajudar nas suas interpretações aí do gráfico, na sua leitura também, tá bom? O MACD, conforme eu já falei, está extremamente alto, longe do eixo zero. Então, para mim, a força aqui é de venda, não é de compra, ok? Não vejo compra para o S&P também. Então, falando do S&P, deixa eu ver se a gente fala do QQQ também, que é um outro índice da Nasdaq, é a ETF da Nasdaq. Olha o MACD alto, olha o MACD super alto, olha uma posição, numa altura nunca antes navegada. E o indicador F34 com vendas, né? Olha só como é que funciona essas vendas lindas que acontecem aqui no F34. O F34 me auxilia demais, porque todas as vezes dentro da zona bipolar, quando ela está vermelha, eu procuro por vendas. Essa é a situação que eu tenho que vender. O mesmo acontece quando ele está verde. Quando ele está verde, eu procuro por compras, até ele virar. E quando ele vira, voltou aqui, vende. Voltou, vende. Voltou, vende. Esse daqui, ó, ele não rompeu um fundo. E aí ele pode até romper um topo aqui. E agora, se ele fizer aqui e lançar uma outra perna para cima, ele pode estar virando a tendência. Então, o que a gente tem que ficar olhando? Essa região aqui de preço. Se ele perder com força ela, ele pode virar a tendência. Mas você acredita nisso? Não, porque o indicador F34 está aceso vermelho. O MACD está muito longe ainda do eixo zero. Eu gosto dele lá embaixo. Então eu não acredito que seja um movimento oportuno, um movimento grande. Eu acredito que seja um movimento de voo de galinha para depois ele voltar a desabar. E aí ele pega várias pessoas que estão estopando aqui. Se ele fizer esse movimento, tá? Se ele fizer, por hora ele está caindo. O indicador F34 está vermelho. É fazer esta leitura, apenas isso. Então, deixa eu falar agora dos papéis que eu separei aqui para você, com bastante carinho, e que vai te ilustrar bastante isso. Trisul, por exemplo, é um papel que eu gosto muito até, é um papel que eu já comentei dele, estou vendo aqui, tem uma setinha aqui. Ele está na indicação aqui pelo MACD, e perceba que ele veio de uma altura nunca antes navegada. Olha que altura estava essa linha branca, né? Olha para trás aqui que você vai ver que ele nunca teve nessa altura. E olha o que aconteceu, é um prenúncio. Isso aconteceu antes da altura dele aqui, ó, antes da crise de 2020. E aí, ó, ele fez um zigue-zague descendente e ele vem caindo. Só que agora, olha lá, eu tenho o MACD já abaixo do eixo zero, né?
Está bem abaixo do eixo zero. Vamos dar um zoom aqui para a gente entender. O que eu preciso que esse MACD faça? Eu tenho, por exemplo, a linha branca aqui. Eu preciso que essa linha vermelha fique verde e cruze a linha branca para cima. E o preço faça candles aqui para cima, né? Fazendo aí o seu zigue-zague ascendente, virando a zona bipolar de verde. E aí eu consigo ter um momento aqui de compra para surfar o zigue-zague ascendente. Eu tenho essa conjuntura? Ainda não. Esse aqui foi um desenho que eu fiz para você aí imaginando, tentando prever. Isso não aconteceu. Agora, se acontecer isso, eu farei compras. Perfeito? Por hora, não temos nada de compra. Por quê? Eu tenho zigue-zagues descendentes aqui, ó. Zigue-zagues descendentes. É isso que eu tenho que observar, né? Eu não tenho zigue-zagues descendentes? Olha lá, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo e o fundo que ele não fez ainda. Vamos ver aqui. Nem sei se já fez, vamos ver. Já fez, né? Se for olhar o rabinho do mosquito ali, eu posso dizer que eu tenho aqui, ó, zigue-zague, zigue-zague, zigue, um pouquinho para baixo, né? E aqui tá, né, podendo cair ainda. Ainda estamos em queda. Eu preciso de mudança desse cenário aqui e aqui também na zona bipolar, ela acender verde aqui e os candles trabalharem aqui para cima, fazendo aí um movimento para eu comprar. Beleza? Feito isso, nessa avaliação, eu chamo a atenção para o MACD. Está num momento muito interessante para compra, mas ainda não é compra, né? É interessante para observar, para caçarmos a compra, tá? Vamos falar então de um outro ativo que eu separei aqui para você, que é um ativo que também está me chamando a atenção dentro do critério, os parâmetros de análise que eu faço. Olha só como é que ele vem. Guararapes, né? O MACD vem de uma região muito alta lá, ó, em 2018 aqui e em 2020 aqui. Em 2018 ele teve esse ameaço de queda, mas voltou para cima, e aqui em 2020 ele fez aqui quase que uma divergência, mostrando que ia entrar no período de queda. Olha como funciona essa avaliação do MACD. Se fosse você, eu estudava esse vídeo, procurei no canal. Vou deixar o link aqui para você. Então, ele está num zigue-zague descendente, mas olha a altura, ó, o eixo zero do MACD está aqui, olha a altura que ele está agora, tá vendo? O MACD está bem lá embaixo. Já cruzou? Não. Eu preciso do gatilho aqui dessa linha vermelha, ficar verde e cruzar para cima, e aí sim, eu tenho o cruzamento aqui embaixo. Eu preciso daqui de um zigue-zague acima da zona bipolar aqui, entendeu? A zona bipolar fazendo aqui, e ele fazendo um zigue-zague para cima, para eu pensar em compras. Então, aqui está a venda, está zigue-zague descendente, mas me chama atenção o MACD. E me chama atenção também essa distância aqui do preço e a zona bipolar. Nós estamos numa distância muito grande, tá? Tem uma distância muito grande aí. Se a gente for olhar, se eu esticar aqui e ver desse ponto aqui até a zona bipolar, estou falando de 74%. É por que você está falando da zona bipolar? Porque normalmente ele faz assim, vai longe da zona bipolar, volta nela, vai longe da zona bipolar, volta nela, vai longe, tenta voltar nela, vai longe, volta nela, e vai longe e teoricamente volta nela. Só que ele está no zigue-zague de voltar nela com ela vermelha, e se ela está vermelha, eu tenho que procurar quando vender quando o preço voltar nela, né? Mas ele está longe, e aí ele pode querer voltar nela. Mas e se eu comprar aqui, né? Se eu fizer uma compra aqui e ele continuar caindo, tá tudo certo. Por quê? Ele está na tendência de baixa. Então ele está em queda. Eu só estou olhando aqui a possibilidade dele voltar aqui fazendo o movimento natural que ele faz. De longe da zona bipolar, volta na zona bipolar. Apenas isso. Beleza? Feito isso, vamos então falar de um outro papel que eu separei aqui para você sobre a ótica do nosso amigo indicador F34, que é Tesla. Tesla é um papel que é negociado lá na Bolsa Americana, está com um indicador MACD muito alto, tá vendo a altura do MACD? O MACD nesta configuração aqui tem um vídeo que eu falo dele, olha só a altura que ele está, e ele vem cedendo. O preço também está querendo acompanhar, né?
Mas agora olha o que o preço está fazendo. O preço veio fazendo já o seu zigue-zague descendente, né? Zigue-zague descendente aqui, ó, olhando só o preço. E ele voltou aonde? Na zona bipolar, numa região que eu gosto de vender. Gosto muito de fazer as vendas aqui. Normalmente aqui é onde se forma os topos ou fundos. Quando está na tendência de alta é onde se formam os fundos, quando está na tendência de baixa é onde se formam os topos. E agora a gente já desenhei aqui, vou desenhar de novo, a gente vê que a gente está numa tendência de baixa, zigue-zagues descendentes, né? Topos e fundos descendentes. Então eu estou numa tendência de baixa. Se eu estou numa tendência de baixa, é essa região que eu gosto de vender. Para não ter dúvida, eu mandei colorir de vermelho. Aqui está tudo de vermelho. Para não ter dúvida mesmo que aqui é a região de vender. Isso, simples dessa forma, ok? É isso daí que eu ensino na mentoria Trader Fera. Só que eu ensino como fazer o gerenciamento de risco, como alocar o seu capital, como ter um controle mental, como você se controlar, se autoconhecer, controlar aquilo que passa na sua cabeça, né? É todo esse discurso lá, beleza? Vamos falar de um outro papel que eu separei para você também, que é bem interessante, esse papel aqui também negociado na Bolsa Americana. Tem, todos esses que eu estou falando de Bolsa Americana, tem BDRs aqui no Brasil também, tá? Mas eu estou analisando aqui pelo viés aqui, pelo papel original, né? Lá na Bolsa Americana mesmo, sob a ótica do indicador F34. Olha o que ele faz. Vem aqui, bate na zona bipolar de verde, tenta subir, mas ele está com fraqueza, briga e cedeu. Quando ele volta na zona bipolar, ela está acesa de vermelho, o que eu faço? Vendo o papel. Vendi na zona bipolar, ele cedeu. Voltou na zona bipolar, eu faço mais o que? Venda, ele cedeu. Só que agora ele não perdeu esse fundo aqui, voltou na zona bipolar, aqui é o que? Região de fazer vendas, vendeu, ele cedeu. Então, o que eu tenho que observar? O MACD está alto, tende a voltar para o eixo zero, e se ele passar do eixo zero, se esticar lá para baixo, ele tende a voltar, e na hora que ele ameaçar voltar aqui, e ele estiver fazendo o seu zigue-zague descendente acima da zona bipolar, com ela acesa de verde, eu compro no primeiro pivô de alta que ele me der. Beleza? Entendeu? Tá tão claro como eu opero a zona bipolar, como ela me mostra isso. É bem claro isso. Eu entrego esse indicador para os meus mentorados, para quem faz a mentoria comigo. Beleza? Então é isso. Aliás, hoje, domingo, se você está vendo esse vídeo hoje, domingo, é o último dia que estamos com o preço antes do valor novo desse investimento aí que você vai fazer. Ele vai aumentar amanhã, quando acabar o carnaval. Beleza? Então, eu espero você aí para que a gente possamos, né, juntos mudar o seu estilo de vida, sua forma de viver, tá bom? Vamos falar então de um outro papel que eu gosto muito, que é aqui ele, nosso querido Bitcoin. O Bitcoin, eu já fiz alguns desenhos aqui, é só voltar os vídeos aí mostrando que o indicador MACD estava alto nesse ponto aqui, e que, portanto, aqui não era região de comprar, né? Até fiz uma compra por aqui, mas estopei logo. Enfim, é isso. E aqui mudou o jogo, o cenário. Então ele vem fazendo aqui zigue-zagues descendentes, e aqui eu tracei essa linha como uma região de resistência e disse que ele poderia ficar consolidado por aqui, dentro desse caixote aqui. Deixa eu apagar isso, desenhar um outro para a gente ter uma visão. Aqui, para mim, é a região de consolidação dele. Por que consolidação? O MACD já vem se aproximando aqui do eixo zero, né? Olha o eixo zerinho aqui, mas o eixo zero é nada mais esse ponto aqui que separa, aqui ó, olha o eixo zero aqui, que separa esse azul desse vermelho, beleza? Então a linha branca já vem se aproximando do eixo zero, então ele começa a perder um pouco da força de queda dele, tá? Pode ser que ele se lateralize por aqui, ok? Agora, gosto de comprar aqui? Não. Primeiro porque eu preciso ter um movimento de zigue-zague ascendente para eu pensar em compras. E segundo, eu preciso ter um MACD virado, preferencialmente lá embaixo, quando ele virar, aí sim eu faço a compra aqui, quando ele me der esse movimento, tá? A Tilson T19, que eu uso aqui para análise, já está com a pontinha acesa de verde, mas eu preciso que o preço volte nela, e aí lance isso aqui para cima, me deixando esse topo aqui. Nossa, confusão, né?
desenhar de novo. Ó, tá vendo a pontinha acesa de verde? Preciso que o preço volte até ela vem subindo aqui, e aí lance a perna, por aqui eu já gosto de comprar, lance a perna rompendo aqui. Esse rompimento é a confirmação de que minha compra deu certo, beleza? Então, se eu comprei aqui e ele perdeu aqui, rompeu aqui para cima, eu fico mais tranquilo. Na volta dele de novo aqui na média Tilson, eu adiciono mais aqui e aí pego a tendência de alta, beleza? Mas eu não gosto desse cenário, acho que não é isso que vai acontecer, porque o MACD ainda não está num ponto ideal e aqui acredito que iniciará agora um processo de consolidação por causa dessa região aqui de resistência e essa de suporte, beleza? Vamos falar então dele, do nosso amigo querido Ethereum. Aí a gente chama aqui o Ethereum com análise muito parecida, né? Ele vem em zigue-zagues descendente aí, trabalhando no zigue-zague descendente, cruzou a Tilson para cima, não de um fundo maior, né? Mas de um fundo mais alto, né? Não de um fundo mais baixo, mas de um fundo mais alto, o que já demonstra realmente possibilidade dele aí ou consolidar ou mudar a tendência. Mas não mudou a tendência, a gente não tem tendência de compra ainda, fica atento a isso, tá? Ele pode ainda rasgar com uma pernada aqui para baixo, porque olha o MACD, o MACD ainda não cruzou, mesmo caso do Bitcoin, não cruzou para baixo da linha 0, que é onde ele começa a ganhar força para compra, ele ainda está com força de venda, beleza? Feito isso, falado todos esses papéis, eu espero que você tenha curtido, que tenha aprendido alguma coisa, revise os vídeos aí da playlist que eu estou falando insistentemente, que é para você aprender de fato. Revisa, você vai ver que todas as informações que eu venho passando, elas vêm se concretizando. Isso aqui é position, demora mesmo, e é uma aula, todos esses vídeos aí que eu faço todos os domingos. E depois continue seguindo aí, todos os domingos nós estaremos juntos aqui comentando. Eu deixo aqui o meu fraternal abraço para você, desejando que você tenha uma feliz e ótima semana e que você fique com Deus. Tchau, tchau.